Vozes do Abismo. Eu trabalho como motorista de aplicativo há uns 4 anos. Já vi muita coisa estranha, gente bêbada, discussões, brigas, até algumas histórias engraçadas. Mas, sinceramente, nada que se compare ao que aconteceu numa madrugada fria de sexta para sábado, há umas semanas. Eu estava com o app ligado desde o começo da noite, porque sábado costuma ser uma boa oportunidade para fazer umas corridas extras. Por volta das 23h30, já tinha feito umas 5 viagens, nada fora do comum. As ruas estavam movimentadas, alguns bares fechando, pessoas indo para casa, outras chegando em festas. Foi quando eu recebi aquela solicitação, um destino bem afastado, numa parte da cidade que eu não conhecia muito bem. A origem da corrida era numa rua estreita, de paralelepípedo, quase sem iluminação. O passageiro tinha um apelido estranho, Sondra. Sem foto, sem nome real, só aquele apelido mesmo. Normalmente, eu costumo recusar corridas assim, mas naquele dia eu estava precisando do dinheiro, então aceitei. Chegando lá, o que eu encontrei foi uma casa velha, uma daquelas que parecem que saíram de um filme de terror, sabe? Pintura descascada, janelas quebradas e uma porta meio torta. Não tinha ninguém do lado de fora. Buzinei, mandei mensagem pelo app, e nada. Fiquei uns bons minutos esperando, olhando para a casa, pensando se não era algum erro. Quando estava prestes a cancelar, ouvi um barulho leve, como passos, vindo do quintal. Olhei pelo retrovisor e vi um homem vestido de preto, com um capuz que escondia parte do rosto, vindo rapidamente até o carro. Ele entrou sem dizer uma palavra. Só sentou, agitou o capuz e ficou ali, imóvel. Desde aquele instante, senti um arrepio que não me lavou. Aquele homem parecia deslocado, frio, como se fosse parte de um outro mundo. Olhei para ele pelo retrovisor e não consegui decifrar o que ele estava pensando. Os olhos dele estavam baixos, focados no painel, mas ao mesmo tempo parecia que me observava. Liguei o carro e comecei a rodar. O destino era num bairro afastado, um lugar com pouca circulação, casas espaçadas, algumas ruas de terra batida. O passageiro não disse uma palavra. Eu tentei puxar assunto, perguntar se queria ouvir música, algo para deixar o clima mais leve, mas ele só balançava a cabeça negativamente. Seguindo o trajeto, percebi que ele pediu para que eu evitasse as avenidas principais. Eles estão nas ruas maiores, mas aqui não, ele sussurrou, quase inaudível. Eu tentei entender o que ele queria dizer, mas ele não explicou. E quanto mais avançávamos, mais eu sentia o ar ficando pesado, como se algo estivesse ali comigo no banco do passageiro, algo que não se via, mas podia ser sentido. De repente, na beira da estrada, sombras começaram a aparecer. Não eram sombras normais, eram como vultos que se esticavam e se distorciam, parando no canto da visão, como se estivessem me observando. Pisquei para tentar tirar aquilo da mente, mas a sensação de ser observado só aumentava. O passageiro finalmente falou. Sua voz era baixa, rouca, cheia de uma angústia profunda. Eles não gostam de serem vistos, e se forem vistos, vem buscar. Eu não entendi muito bem, mas o tom dele me deixou arrepiado. No meio do caminho, o rádio do carro começou a chiar. Começou uma frequência estranha, cheia de ruídos e vozes distorcidas, quase como se fossem sussurros. Tentei desligar o rádio, mas ele voltava sozinho. O celular também começou a travar, e as luzes do painel falhavam, piscando de forma irregular. Foi quando eu percebi, pela janela lateral, que havia figuras caminhando perto do carro. Aquelas pessoas tinham movimentos erráticos, quase como se estivessem mancando ou arrastando os pés. Não tinham rosto, ou melhor, o rosto era uma mancha escura que parecia sugar toda a luz. Eu congelei. O passageiro me olhou de canto, e seus olhos haviam mudado, e estavam completamente pretos, como 2 buracos negros. Ele sorriu, um sorriso torto, que não parecia humano. Eles sempre estão perto, ele disse, mas eu consigo ver antes que eles vejam a mim. Eu não sabia se estava tendo um pesadelo. O frio no meu corpo aumentou, minhas mãos começaram a suar no volante.
Ele pediu para eu parar o carro numa pequena clareira, longe da estrada principal. Eu obedeci, tentando manter a calma. Ele desceu do carro e ficou parado olhando para o nada, imóvel, sem piscar. Eu tentei chamar ele, perguntar o que estava acontecendo, mas ele não respondeu. Quando olhei pelo retrovisor, mais figuras começaram a aparecer em torno do carro. Eram sombras, vultos, criaturas que pareciam que saíram de um pesadelo. Eu não sabia o que fazer. O passageiro se virou para mim e falou num tom fino: "Você precisa ir embora agora. Não olhe para trás." Eu acelerei o carro, com o coração batendo a mil, tentando não olhar pelo retrovisor. Mas senti uma presença atrás do carro, algo que me seguia, algo que estava grudado no vidro, tentando entrar. Quando finalmente cheguei numa rua iluminada, cheia de movimento, olhei para trás e o banco do passageiro estava vazio. Mandei mensagem para o suporte do aplicativo para relatar o ocorrido, mas a corrida simplesmente desapareceu do meu histórico. Desde aquela noite, toda vez que trabalho na madrugada, sinto que aquela presença está me observando, escondida nas sombras, esperando a próxima corrida para voltar. Meu nome é Marcos, trabalho como motorista de aplicativo há uns 3 anos. Sempre gostei da flexibilidade do trabalho, mas tem coisas que, sinceramente, eu preferia não ter vivido. Essa história aconteceu numa noite que eu não vou esquecer nunca. Era um domingo, já passava das 2 da manhã, e eu estava praticamente encerrando o turno. Tinha feito poucas corridas, a cidade estava estranhamente vazia, com poucas pessoas na rua. Foi aí que recebi uma solicitação num bairro distante, bem residencial, com aquelas ruas longas, poucas luzes e quase nada de movimento. O nome da passageira não é Peraquiana, uma mulher com uma foto simples, nada de muito chamativo. Aceitei a corrida porque, apesar do horário, era um trajeto até perto de casa, o que facilitaria o meu retorno. Quando cheguei no local, ninguém na calçada, só uma casa iluminada pela luz fraca da varanda. Buzinei e enviei mensagem pelo app, e em poucos segundos uma mulher saiu de dentro, vestida com um sobretudo preto, cabelos mumbos escuros, rosto pálido e olhos que, logo percebi, não combinavam com o sorriso que ela deu. Ela entrou no carro devagar, com um jeito meio estranho, quase flutuando, e perguntou: "Você pode ir até a Avenida das Acácias?" Eu respondi que sim e comecei o trajeto. No caminho, tentei puxar assunto, mas ela respondia pouco, com frases curtas e monossilábicas, como se estivesse distraída ou com algum problema. A luz do painel piscava ocasionalmente, e o ar-condicionado desligava sozinho, voltando depois, deixando o clima desconfortável. Foi quando comecei a perceber detalhes estranhos nela. Ela não piscava os olhos. Sério, parecia que os olhos dela estavam fixos num ponto atrás do banco do motorista, e quando eu olhava pelo retrovisor, sentia como se ela me observasse de um jeito que me fazia querer olhar para a frente de novo. Durante o trajeto, passamos por uma rua que, no app, estava marcada como bloqueada para trânsito, mas o GPS insistia em me mandar por ali. Eu hesitei, achei que era erro do sistema, mas ela falou, com voz calma: "Confie em mim, eu sei o caminho." E eu acabei seguindo. A rua era estreita, cercada por árvores altas que formavam um túnel escuro. O silêncio era absoluto, só se ouvia o som do motor e o zumbido baixo do carro. De repente, meu celular tocou com uma mensagem. Você já viu o reflexo dela? Eu não reconheci o número e apaguei a mensagem na hora, tentando não me assustar. Logo depois, a passageira virou para mim lentamente e disse: "Cuidado para não olhar no espelho." Um arrepio tomou conta do meu corpo. Eu desisti de olhar pelo retrovisor, mantive os olhos fixos na estrada. Quando saímos daquela rua, a luz voltou a ficar normal, e a passageira, pela primeira vez, sorriu. Um sorriso vazio, que parecia mais uma máscara do que um gesto verdadeiro. Ao chegar na Avenida das Acácias, ela pediu para eu parar numa esquina, perto de um poste que estava queimado e piscava intermitentemente. Ela abriu a porta e saiu sem agradecer, desaparecendo na escuridão da rua.
Fiquei parado alguns segundos, olhando para onde ela tinha ido, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. No dia seguinte, pesquisei na internet sobre a tal Ana e descobri que, há alguns meses, uma mulher com o mesmo nome e descrição havia desaparecido misteriosamente naquela região. Moradores da área contam que, à noite, veem uma figura feminina vestida de preto caminhando pelas ruas, pedindo carona, mas que some assim que o carro para. Até hoje, não consigo esquecer os olhos daquela passageira e o aviso para não olhar no espelho. Sempre que trabalho à noite, me pego olhando para o retrovisor, esperando não ver nada. Meu nome é Lucas, tenho 28 anos e trabalho como motorista de aplicativo há uns 5 anos. Já peguei cada história estranha nessa profissão, mas nada se compara ao que aconteceu numa dessas noites de chuva, quando a cidade parece estar quase dormindo, só com o som da água batendo nas ruas e o piscar distante dos postes. Era uma quarta-feira e eu já estava no fim do meu turno noturno. Estava cansado, com sono, mas queria fechar a noite com mais algumas corridas para aumentar o lucro. O aplicativo apitou uma solicitação de corrida na Zona Oeste, numa área velha, com ruas estreitas e poucas casas iluminadas. O passageiro tinha um nome estranho no app, visitante. Achei esquisito, já que normalmente aparece nome e foto, mas aceitei porque precisava do dinheiro. Chegando no ponto, notei que não tinha ninguém esperando. Buzinei algumas vezes, mandei mensagem pelo app, e nada. A rua estava deserta, só o som da chuva fina batendo no capô do carro. Senti um arrepio estranho, um calafrio que me percorreu a espinha. Quando me preparava para cancelar a corrida, ouvi o som da porta do passageiro se abrir, devagar. Olhei para o banco ao lado, mas não vi ninguém, só o vazio. Achei que tinha sido o vento forte daquela noite. No entanto, o app indicou que o passageiro entrou. Comecei a dirigir, sentindo um peso no banco do passageiro, uma presença que parecia real, mas invisível. Olhei pelo retrovisor, mas não vi nada além do reflexo da rua vazia. Fui puxar papo, tentando quebrar o silêncio que se formava no carro, mas não recebi resposta. O rádio, que eu tinha desligado, começou a chiar sozinho, mudando as estações até sintonizar uma música antiga, lenta e melancólica. O som parecia coar dentro do carro, tornando o ambiente pesado e inquietante. Enquanto dirigia pelas ruas escuras e molhadas, percebi que a temperatura dentro do carro caía cada vez mais. Meus dedos começaram a ficar gelados, e um arrepio constante me tomava o corpo. Foi então que ouvi um sussurro, fraco e quase inaudível, vindo do banco ao lado. Leve-me para casa. Meu coração acelerou, as mãos suavam frio. Respirei fundo e tentei me convencer de que era minha mente pregando peças. Perguntei para o passageiro, mesmo sem ver ninguém. Para onde exatamente? Nenhuma resposta. Olhei novamente pelo retrovisor e, por um breve instante, consegui ver uma sombra indistinta se movendo ao meu lado, como uma névoa escura que se contorcia. Comecei a suar frio. Meu corpo tremia, mas eu precisava terminar a corrida. Quando finalmente cheguei ao destino indicado pelo app, uma casa velha, com janelas quebradas e portas caindo aos pedaços, o passageiro pediu que eu parasse. Assim que desliguei o carro, olhei para o banco do passageiro. Estava vazio. Sem sombra, sem presença. Como se nada tivesse estado ali. Saí do carro e observei a casa mal iluminada. O silêncio era absoluto. Fiquei parado, sem saber se tinha sonhado tudo aquilo. Desde aquela noite, evito aquela área do bairro, e quando o app me manda para lá, ignoro. Nunca mais quis saber do visitante. Às vezes, ainda escuto aquela música antiga na minha cabeça, e sinto o peso daquela presença invisível ao meu lado. Me chamo Rafael, tenho 35 anos, e sou motorista de aplicativo há mais de 5 anos. Durante esse tempo, passei por situações que fariam qualquer um repensar essa profissão, mas nenhuma delas se compara ao que vivi naquela noite chuvosa e pesada que mudou minha percepção do que é real. Era uma quinta-feira,
pouco depois das 23h30. A chuva fina e constante caía sem parar, molhando as ruas desertas da periferia da cidade. O céu estava carregado de nuvens negras, e a única iluminação vinha dos postes antigos que piscavam com aquela luz amarelada, refletindo no asfalto molhado, criando sombras que pareciam se mover sozinhas. Eu dirigia pela rua principal quando o aplicativo apitou, sinalizando uma solicitação de corrida. O ponto de origem era numa rua pouco conhecida, uma via estreita sem saída, cercada por casas antigas, algumas com janelas quebradas, e árvores retorcidas cujos galhos pareciam querer alcançar o céu. O nome do passageiro era Mendiel no app. A foto dele era pouco nítida, quase um borrão, como se tivesse sido tirada com uma câmera velha ou em baixa luz. Fiquei curiosa, mas aceitei o pedido. Precisava daquela corrida para fechar a noite. Quando cheguei ao local indicado, a cena não ajudou a aliviar o pressentimento ruim que já sentia. Não havia ninguém esperando na calçada, só a rua molhada, o som constante da chuva e o farfalhar das folhas no vento. Toquei a buzina uma vez, depois mandei mensagem avisando que tinha chegado. Esperei uns 5 minutos. Nada. O silêncio da rua parecia aumentar a cada segundo. De repente, percebi uma figura surgindo lentamente das sombras no fim da rua. Um homem alto e magro, vestido com um sobretudo preto pesado e um capuz que cobria parcialmente o rosto. Seus passos eram silenciosos da calçada molhada, e ele parecia flutuar mais do que andar. Ele se aproximou do carro sem olhar para mim, sentou no banco do passageiro com uma calma inquietante, sem dizer uma palavra. Assim que fechou a porta, senti um arrepio gelado percorrer minha espinha. Era como se uma energia estranha tivesse invadido o carro junto com ele. Liguei o motor e comecei a dirigir, tentando disfarçar o desconforto que aquele silêncio me causava. Perguntei para onde ele queria ir, e ele respondeu com um sussurro. Evite as avenidas principais. Vamos para o caminho mundo. Segui as ruas escuras e tortuosas, sentindo o olhar dele fixo em mim pelo retrovisor, mesmo sem ele precisar olhar diretamente. O ambiente no carro ficou pesado, quase sufocante. O rádio começou a chiar e sintonizou sozinho em uma frequência estranha, cheia de estática e vozes distorcidas que pareciam murmúrios. Eu desliguei o rádio, mas o silêncio só aumentou a tensão. Enquanto dirigia, tentei puxar assunto, perguntar sobre o motivo daquela rota estranha, mas ele só respondia com frases vagas sobre pessoas desaparecidas, lugares esquecidos e eles que nunca parou de procurar. Ao virar numa rua sem saída, ele pediu para que eu parasse. Assim que o carro parou, a chuva pareceu aumentar, batendo forte no teto e os vidros. Ele virou para mim, e com uma voz baixa, quase cindida, disse: "A corrida só termina quando eles deixarem." Eu fiquei sem entender. O peso do silêncio após essa frase foi esmagador. Ele abriu a porta e desapareceu entre as árvores retorcidas que cercavam a rua. Fiquei ali parado, o motor ainda ligado, o coração batendo forte, incapaz de me mexer. Finalmente, liguei o carro, dei ré e saí dali o mais rápido que pude, mas a sensação de estar sendo observado não me abandonou por um segundo. Assim que saí da rua sem saída, meu corpo ainda estava em choque. A sensação de opressão não passou, pelo contrário, parecia aumentar a cada quilômetro rodado. O rádio permaneceu desligado, mas eu não conseguia afastar o eco daquela voz. A corrida só termina quando eles deixarem. Segui pela cidade, mas tudo parecia diferente. As luzes, os sons, até o cheiro do ar parecia alterado, como se a própria realidade estivesse distorcida. Ao olhar pelo retrovisor, não vi ninguém, mas jurei que, em alguns momentos, havia uma sombra parada atrás do carro, parada no meio da rua, me observando. Tentei ligar para alguém, pedir ajuda, mas o celular simplesmente não funcionava, nem numa chamada, nem numa mensagem. A bateria estava cheia, mas o aparelho não respondia a nenhum comando. Minha respiração começou a ficar pesada, e as mãos tremiam no volante. De repente, o aplicativo apitou com uma nova solicitação de corrida, mas para um local que eu não conhecia e que não fazia sentido, um terreno baldio, nos arredores da cidade, cercado por um velho cemitério. O nome do passageiro era o mesmo, Midiel. O medo tentou me dominar, mas a curiosidade também me prendeu ali.
no volante. Resolvi aceitar. Chegando ao local, o cenário era ainda mais desolador. Uma área aberta, com árvores secas e uma névoa baixa que parecia surgir do chão. Não havia ninguém, só um silêncio profundo, cortado pelo som distante de corujas. Fiz o que podia para controlar o nervosismo. Toquei a buzina e mandei mensagem. Nada. Então, como antes, uma figura apareceu. Miguel, igualzinho ao que tinha me pegado antes, saiu das sombras e entrou no carro sem uma palavra. O rádio ligou sozinho, tocando aquela música antiga, lenta e melancólica, que parecia carregar a tristeza de séculos. Miguel não falou nada, mas seus olhos, aqueles olhos fundos e sem vida, estavam fixos em mim, como se me pedissem ajuda. Dirigi pelas ruas vazias. O silêncio dentro do carro era sufocante, quebrado apenas pelo som da chuva fraca. Quando tentei perguntar o que ele queria, ele respondeu com uma voz que mais parecia um sussurro do vento. Eles não nos deixam partir. O medo tomou conta de mim. Comecei a perceber que aquela não era uma corrida comum. Eu estava preso em algo que não entendia, em uma situação que parecia entre o mundo dos vivos e dos mortos. Enquanto dirigia, a névoa fora do carro engrossava, tornando difícil enxergar além de poucos metros. De repente, os faróis iluminaram várias figuras paradas à beira da estrada. Elas não se moviam, só me observavam com olhos vazios e sem expressão. O passageiro, Miguel, virou-se para mim e falou pela última vez. A corrida nunca termina. Quando passei por aquelas figuras, senti um calafrio tão forte que perdi o controle do carro por um instante. Naquele momento, o rádio voltou a chiar, e o carro parecia estar preso em uma realidade que não queria me deixar sair. Eu não lembro como cheguei em casa naquela noite, mas sei que desde então, desliguei o aplicativo para corridas noturnas. Ainda hoje, quando escuto um rádio chiando ou vejo uma névoa densa, sinto como se aquela corrida estivesse me chamando para voltar.